Olá, que bom, nós estamos de volta na profecia do domingo. Então hoje eu vou falar da profecia do 30º domingo do tempo comum do ano A, que é esse ano que nós estamos vivendo. 30º domingo do tempo comum do ano A. Faltam 4 domingos para a gente acabar o ano litúrgico do ano A. E é importante que você mergulhe então nessa profecia para que durante toda a semana você entenda as sequências da profecia, tá? É o esticar dessa profecia durante toda essa semana. Então Deus, Ele propõe sempre no domingo uma profecia e durante toda a semana com as leituras, primeira leitura Evangelho e Salmo, Ele propõe o caminho de cura, ou seja, o caminho de obter essa profecia, essa vontade de Deus para você. Sempre eu começo pelo Evangelho Mateus 22, versículo 34 ao 40, ele vai falar dos mestres da lei que chegam em Jesus e pergunta qual é o maior mandamento. Jesus Cristo fala assim, o maior mandamento é amar a Deus, são dois, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo fala, vai e faz isso, que você vai estar cumprindo praticamente todas as leis de Deus. No final, Jesus fala uma coisa assim, toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Toda a lei que ele fala, é a lei que organizava esse povo no Antigo Testamento, o povo de Deus no Antigo Testamento, o povo de Israel, a fim de que o povo de Israel pudesse obter a graça de Deus. Tá? Só que essa lei no Novo Testamento é substituída pela salvação em Jesus Cristo, conforme Paulo fala em Romanos. Então, toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E é interessante que na primeira leitura, que faz ligação sempre com a segunda, a primeira leitura está lá em Êxodos 22, versículo 20 a 26, desse 30º domingo do tempo comum, do ano A. Deus fala assim: não oprimas nem maltrate o estrangeiro, pois vós fostes estrangeiro na terra do Egito. Não faceis mal a algum a viúva nem ao órfão. Se o maltratardes, gritarão por mim e eu ouvirei o seu clamor. Minha cólera então se inflamará e eu vos matarei a espada. Vossas mulheres, então, e fala assim: se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao teu lado, não seja um usuário dele. Quer dizer, o que Deus estava orientando o povo dele na época, lá em Êxodo, era assim, era o seguinte: aquele que é menor que você, financeiramente falando, socialmente falando, você não oprima, não use dessas pessoas para você obter vantagens. E lá no final, Deus fala assim, se clamar por mim, ele está dizendo assim, se o pobre clamar por mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Se o pobre clamar por mim, eu ouvirei e serei misericordioso. Dá a impressão que você faz essa ligação da primeira leitura com o Evangelho, do amar o próximo como a ti mesmo, mas essa não é a ligação do Evangelho. A ligação da primeira leitura com o Evangelho é o final dessa frase: se o pobre clamar por mim, eu o ouvirei e serei misericordioso. Ou seja, a voz do pobre, Deus é muito sensível à voz do pobre. A voz do pobre é uma voz que entra rápido nos ouvidos e no coração de Jesus. É uma substância que Deus, o corpo de Deus, ele reage rápido, tá? A voz do pobre. E aí, qual é a ligação dessa voz do pobre? Não estar em amar o próximo. A ligação está lá também no último versículo do Evangelho. A lei e o profeta dependem desses dois mandamentos. Por que o profeta depende do mandamento amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo? Porque qual que é a profissão do profeta? Qual é a expertise do profeta? É ouvir a Deus e falar com Deus de um modo muito rápido. Essa é a profissão do profeta. Ouvir a Deus rápido e falar com Deus, e ser ouvido rápido por Deus. Lá na primeira leitura, no último versículo, quem Deus ouve rápido? O pobre. Então, o profeta
ele precisa ser pobre, porque é somente o pobre que Deus ouve rápido. É somente a voz do pobre que Deus é sensível. Então, se o profeta, ele fala e Deus ouve rápido, esse profeta depende de quem? Depende de ser pobre. Agora, o Evangelho explica como ser pobre. Primeiro, é preciso que a gente entenda o seguinte: os pobres entrarão no reino de Deus, muito mais que os ricos. Mas que pobres? Os pobres que são feitos por Deus. Tá? Não é o pobre que é feito por mim mesmo, é o pobre que é feito pelo Espírito de Deus. E como eu faço para ser pobre da maneira de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo me faz pobre. E se eu sou pobre, eu tenho já um atributo muito grande de ser profeta. Então, a profecia dessa semana, Deus quer te fazer profeta. Deus quer te fazer pobre, do jeito dele, não é do jeito dos homens. Então, tem muito pobre que não tem bem material, tem muito pobre que sofre opressão e que acaba perdendo esta oportunidade de ser pobre de Deus, se não amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ele mesmo. Agora, é um fato assim muito claro o seguinte, que toda pessoa que é pobre, feito pela sociedade, pela economia de um país, que leva muitas pessoas à miséria, como a gente tem aí países vizinhos nossos, que não tem nem mais cão e nem gato na rua, não porque o governo fez uma limpeza ali de zoonose, mas porque como não tem comida, o povo vai atrás de gato e cachorro na rua para matá-los e comer. Quer dizer, o país está numa miséria total. Então, esse pobre que está na miséria, que na sua cidade tem um pobre assim, que está desamparado, que não tem oportunidade de vida, esse pobre, geralmente, se ele ganha uma coisa, ele partilha. A maioria. Eu não conheci, olha que eu conheci bastante pobre, hein? Eu não conheci um pobre na minha vida que não pudesse repartir, que não repartiu aquilo que ele tinha. É simples. Você vai em qualquer rua do mundo que tenha mendigo, e qualquer mendigo do mundo, da história da humanidade, se ele está com outro mendigo perto, se você dá para ele um pão, logo, antes de ele comer, ele reparte com o irmão. O pobre feito pela sociedade, que é isso que eu estou dizendo, ele tem esse sentido muito forte de amar o próximo como a ele mesmo. É preciso que agora ele ame a Deus sobre todas as coisas. E outra coisa, eu nunca vi um pobre, um mendigo ateu. Nunca vi. O pobre, quanto mais pobre ele é, esse pobre feito pela sociedade que eu estou dizendo, mais temente a Deus ele é. Eu nunca vi um pobre ateu. Um pobre deixar de ter devoção. Ele pode ser até evangélico, espírita, sei lá o quê. Mas ateu ele não é. Ele pode ser até da Umbanda, do Candomblé, porque esse pessoal, eles acreditam em Deus. Mas ateu ele não é. Agora, eu conheço muito cientista ateu, muito político ateu, muito rico, milionário ateu. Então, aquele pobre que está na sarjeta, que não tem nada, e que não está na sarjeta, porque a gente acha que o pobre é só aquele que está na sarjeta. Não, mas tem pobre que está vivendo dentro de casa que não tem comida, e que não tem os elementos básicos de sobrevivência humana. Que está, por exemplo, e não tem nem luz, que vive cortando a luz dele e tem que fazer gato, porque não tem dinheiro para pagar a conta de luz. Existe sim, no meio de tudo, de todo qualquer lugar, dentro da igreja, fora da igreja, na rua, com os pobres ou com os ricos, existe gente sem vergonha, né? Que prefere comprar cerveja no final de semana do que pagar água e luz. Mas eu não estou falando desse, eu estou falando daqueles que são pobres e que vivem numa injustiça muito grande social. Esses daí, eles são tementes a Deus, e se chega algo para eles, se eles têm, eles repartem. Então eles estão bem próximos de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a eles mesmos. Agora, se você, e é isso que a palavra de Deus está colocando, se você não é tão pobre assim, Deus quer te fazer pobre essa semana. Pobre feito por Ele. Ainda que você tenha vários bens, ame a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a você mesmo, você estará sendo um pobre de Deus. E ela fala assim, eu amo a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, significa assim, olha,
Eu tenho que amar minha filha, eu tenho que amar a filha dos outros como eu amo a minha filha. Esse detalhe também. Tem muita gente que dá uma parte, reparte uma parte com os pobres, mas a outra parte gorda fica para os filhos. Afinal, tem filhos para criar. Eu tenho filhos para deixar herança. O que Jesus Cristo quer nesta semana é radicalidade de amar o próximo como a ti mesmo. É a radicalidade. Se você ama teu filho, você tem que amar o filho do próximo na mesma régua, na mesma medida. Então a profecia dessa semana é: Deus quer te fazer profeta. E para ser profeta é preciso que você ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Deus abençoe, e até as lives da sequência da profecia do domingo, que é um programa que eu faço de segunda a sábado, todos os dias às 7:30 da manhã, chamado Café com Profecia. Até o Café com Profecia, 7:30 da manhã, segunda a sábado. Deus abençoe. Cara de bobo aqui. Pronto.